né? Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é: o que importa mais, ter ou ser? O que é mais importante para Deus, ter ou ser? Ou ter é pecado e a gente tem só que ser, ou ser não pode também ser associado com ter. Ou para Deus o que importa de fato é ser e não é ter. Tudo isso aqui estaremos meditando um pouquinho a partir desse texto do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Neste ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou para Jesus: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tenham cuidado, guarde-se, preocupe-se com isso, né? Tenha toda a atenção na sua vida, tenha cuidado. Você tem que não se preocupar, melhor dizendo, você tem que se preocupar com toda e qualquer, o que, irmãos? Avareza. Se ele diz guardar de toda e qualquer avareza, é porque existem vários tipos ou níveis de avareza. E aí ele continua: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem, preste bem atenção no que Jesus está dizendo, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é diferente, irmãos, do que a gente tem sempre escutado hoje em dia. Por exemplo, apenas um parêntese. Quando você se pergunta assim, ou na sociedade se pergunta: como é que eu posso identificar uma pessoa de sucesso? Qual é a resposta muitas vezes que a gente dá, ou que a gente percebe, ou até mesmo entende? É que alguém de sucesso na sociedade é aquele que possui muitos bens. Não é assim? Aquele que tem muitas casas, muitos carros, muitas propriedades, e a gente diz assim: aquela pessoa é de fato uma pessoa de sucesso. E pior ainda, no reino de Deus, nas igrejas, melhor dizendo, não no reino de Deus em si, mas nas igrejas, quando você fala sobre ser abençoado por Deus, geralmente em muitas igrejas se caracteriza alguém que é abençoado por Deus se ele tiver muitas posses, se ele for muito bem financeiramente, se ele tiver as melhores casas da cidade, se ele tiver o carro mais importado, mais bonito do mundo. Então muitos crentes dizem assim: aquele dali é uma pessoa abençoada por Deus. Então quer dizer que aquele que não tem, não é abençoado por Deus? Quer dizer que aquele que muitas vezes luta até para pagar seu aluguelzinho todo mês, que sofre, que sua, mas que é fiel a Deus, que, né, trabalha no reino, que vem para a igreja, que louva a Deus, será que esse não é abençoado por Deus? Bem, fecha parênteses. Continuando, ele diz assim: a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lembre-se disso. Verso 16: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo. E aí Cristo vê aquela situação de alguém que chega para ele, querendo fazer com que ele fosse o juiz de uma causa de herança. Aí Jesus olha para ele e diz: meu filho, você está falando com a pessoa errada. Eu não sou nenhum advogado, não estou aqui para defender causa humana nenhuma. A causa que ele defende é uma causa eterna. Louvado seja Deus, é uma causa dos céus. Mas aquela pessoa pensava que Jesus ia ser, né, o advogado dele, ia dizer: reparta a herança, isso é o que eu estou mandando. Nada disso. O objetivo de Cristo é muito maior do que isso. E ele, olhando essa situação, ele profere a seguinte parábola. E aí acompanhe comigo. Verso 16: e lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem, uma fazenda, não é? Algo muito grande de um homem, que tinha possivelmente trigo ou qualquer outro tipo de cereais, ou não, uma plantação muito importante da época. O campo de um homem rico, então preste bem atenção, esse homem já era rico, não é? O campo de um homem rico, talvez que esse homem, se chegasse aqui, seria tratado, né?
um dos maiores cuidados do mundo, um homem muito rico, chegou e disse o Senhor Jesus, que no campo de um homem muito rico, naquele momento, naquele ano, produziu com abundância, produziu muito. Aí verso 17 diz assim: e arrazoava e pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha que bênção! O cabra já era rico. Tem pessoas assim, né? Quanto mais rico fica, né? Porque parece que a água só corre, né, para o mar. Tem gente que pensa assim. Mas essa era uma pessoa assim, era rica, tinha muitos bens, naquele ano teve uma produção extraordinária, ele já tinha coisa no celeiro, e ele disse: agora, a colheita foi tão grande, que os celeiros que eu tenho não dá para comportar. Eu vou derrubar, vou reconstruir maiores, enormes, gigantescos, e vou colocar toda a minha produção. Quando ele pensa isso, preste bem atenção, irmãos. Diz aqui no verso 19. Então, olha como é que ele diz. Como é que ele diz? Diga aí, vamos ler comigo? Todos? Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Tem muitos bens em depósito, para muitos anos. Olha que coisa interessante. Aí ele diz 4 coisas aqui no verso, verso 19. Tem muitos bens para muitos anos. Ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Preste bem atenção. Descansa, come, bebe e regala-te. Irmãos, ele resume aqui tudo que muitas vezes nós, como seres humanos, buscamos. Ou não? Sim ou não, irmãos? Quem não gostaria de não trabalhar mais? Se eu vou perguntar aqui nessa noite, quem é que gostaria de não trabalhar mais? Levanta a mão. Muita gente. Vou perguntar, Jaclesse. Jaclesse levantou a bichinha. Vou perguntar: quem gostaria, irmãos, de a partir de amanhã você não vai trabalhar nada mais, não vai ter que aguentar gente enjoada no trabalho, não vai ter que, né, bater carteira, no sentido, né, de enfim, quem gostaria amanhã sossegado, muito dinheiro no banco, né, toda a sua situação financeira, né, durante muitos anos, você não ia mais se preocupar com dinheiro, com carnê, com prestação, o que mais? Com carro velho quebrado, que de vez em quando dá uma dor de cabeça. Você não ia se preocupar com a feira, meu irmão, né? Quando eu era criança, eu até escrevi isso no meu livro, Tudo tem um tempo determinado. Criança, tinha muita restrição quando criança. Sabe qual era o meu sonho de infância? Eu vou dizer aqui para vocês, tem no meu livro registrado. Meu sonho de infância era ser trancado num supermercado de noite. É sério, irmão, já escrevi isso no meu livro, exatamente, 2015, né, em Eclesiastes. Meu sonho, olha a ideia de jumento, né, ideia de jirico. Meu sonho era esquecer de mim no supermercado, trancar as portas e eu ficar sozinho no supermercado de noite. Olha, aí eu ficava pensando assim, eu ia logo na parte de Danoninho, eu ia aproveitar os Danoninhos que minha mãe não podia comprar, ia tomar todos os Danoninhos que tivesse lá de noite, né? Ia para as coisas gostosas, ia passar a noite comendo aquilo que a restrição financeira da minha mãe, da minha família, não podia comprar para mim. Olha que sonho, né? Tremendo. Logicamente, no outro dia ia ser preso. Ou a mãe e o pai iam pagar, né, pelo prejuízo daquela criança, evidentemente. Mas o que é isso? É que muitas vezes nós desejamos, e isso é normal, desejamos aquilo que a gente não pode ter. É assim ou não é? Meu irmão, me lembro que muita dificuldade, né, pré-adolescente, vou trabalhar com meu tio, um dos primeiros salários que eu ganhei, né, salário que eu digo é só uma ofertazinha que ele me dava,
ganhei um salário, a primeira coisa que eu fiz, não sabe o que foi? Eu me lembro disso ainda, né? Tinha um negocinho de lanche assim, perto onde a gente trabalhava na oficina de madeira, que eu trabalhava como escravo do meu tio. Que uma das coisas piores é trabalhar com família. Eu trabalhava como escravo do meu tio, me dava uma merrequinha assim no final de semana. Minha primeira merrequinha que eu comprei, agora eu vou ali na lanchonete e vou comer um pão com queijo assado na chapa. Era o meu sonho. Não tinha dinheiro. É triste, mano, não ter dinheiro. É triste você olhar o negócio, ter vontade e não poder comprar. Entendeu? Esse era o meu sonho. Vou voltar à pergunta, viu, Jacques? Não esqueci não. Quem aqui gostaria de acordar amanhã e não ter mais nenhum problema financeiro, dinheiro cheio? Quem? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Hã? Olha que maravilha. Não precisa ir mais para a ótica. Oh, que sonho. Hã? Não precisa ir mais para a loja, aguentar abuso de cliente. Meus irmãos, Severino de Caçula, não precisa mais estar naquele caminhão carregando com tijolo e areia, não, Severino, né? Meu amigo, a gente ia viver só na brisa, assim, só. Hã? Viajando, tomando água de coco, comendo camarão na praia. Olha que maravilha, hein, Sérgio? Importantíssimo. Eu comprava logo uma casa na praia, ali na Bahia, ali, né? Fazia uma casa grande lá, para a gente, todo final de semana, ter um churrasco. É ou não é? É bom, não é ruim. Mas o grande problema do texto que nós acabamos de ler, irmãos, é interessante aqui. Vou continuar. Então ele diz: descansa, come, bebe e aproveita. É o nosso sonho de consumo. Entendeu? Não esquentar nada com dinheiro. É maravilhoso. É ruim não ter dinheiro? É. Tem dia que você bota a mão no bolso, a única coisa que tira são 5 dedos. Não é verdade ou não é? Tem hora que você está em casa, tem que comprar o pão e você, meu Jesus, aí você vai, cadê aquelas moedinhas que eu esqueci aqui? Eu vi uma moedinha aqui, você não sabe, você não passa por isso, né? Porque eu vi uma moedinha aqui, não sei aonde, cadê para comprar meu pão hoje? É ruim não ter dinheiro. Mas pior, irmãos, do que não ter dinheiro, é não ter Jesus na sua vida. É isso que o texto quer nos ensinar nessa noite, diga amém. Esse homem ganhou tudo. Viu a abundância da sua vida, aí disse: agora eu cheguei no meu objetivo. Agora eu alcancei aqui tudo que eu queria. Agora eu cheguei no meu alvo. Agora olhando aqui, eu não vou precisar trabalhar mais nunca. Descansa, come, bebe e regala-te. O grande problema é que no verso 20 diz assim: mas, e esse mais acaba com tudo. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Verso 21. Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Em outras palavras, é como se dissesse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Só isso aqui já dá para a gente pensar muitas coisas. Mas eu quero analisar esse texto bem rapidinho aqui com vocês. Em primeiro lugar, irmãos, versos 16 e 17 mostra que esse homem era um homem próspero, era um homem rico, porque Jesus inicia com a herdade de um homem, a propriedade de um homem, a fazenda de um homem rico produziu com abundância. E o homem reflete e diz: o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Essa é a vida de muita gente. Esse é o objetivo de vida de muita gente. Qual é, pastor? É viver a vida apenas para juntar tesouros terrenos. Você conhece pessoas assim ou não? Você conhece pessoas que a vida dele é só trabalho, 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 trabalho? Você conhece pessoas que a vida dele é só em busca do ter mais? E quando ele tem alguma coisa, ele não se sossega com isso, ele não fica, não apazigua a alma com isso, ele conquista uma coisa, daqui a pouco ele quer mais.
E de repente ele consegue aquela outra coisa, não, agora eu quero outra coisa. E a vida fica nesse ciclo terrível, interminável, de ganhar, de ter, de amealhar, de juntar. E eu fico pensando, irmãos, a ganância do ser humano é tão grande que o ser humano pode ter uma melhor casa, mas ele sempre vai querer algo mais. Eu tenho uma casa na cidade, mas agora eu quero uma casa na praia. Eu tenho uma casa na praia, mas agora eu quero uma casa no campo. Nada errado com relação a isso. Diga amém. Amém ou não? Ah, se eu tivesse dinheiro para ter uma casa na cidade, no campo, na praia. Ah, se eu pudesse. Qual é o grande problema aqui do texto? O texto vai mostrar, irmãos, que não é errado desejar ter. Eu quero, né? Se Deus me der condições, eu vou ter. Você também, diga amém. Não é pecado nenhum. Qual é o problema aqui, pastor? É o que o texto vai dizer, que essa pessoa tinha, e o objetivo dela na vida era esse, ter. Mas o grande problema do Evangelho, que o Evangelho traz, que Jesus confronta esse camarada, é que muitas vezes o nosso ter pode atrapalhar o nosso ser. Quando o ter possui o ser, aí se torna pecado, aí se torna errado. Porque se o meu objetivo na vida for apenas ter, e nesse ter eu me esquecer de Deus primeiramente, então eu estou, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Eu estou vivendo uma vida vã. Porque pense comigo, alguém que tinha tudo que podia ter na vida, que foi Salomão. A Bíblia diz, irmão, Salomão vai dizer: tudo que meus olhos contemplavam, tudo que meus olhos desejavam, eu conseguia, eu comprava, eu adquiria. Teve centenas de mulheres, teve centenas de propriedades, ele recebia todos os meses toneladas de ouro, só para a gente, entender como foi a vida de Salomão. Era um camarada que tinha fama, tinha sabedoria, tinha dinheiro, tinha tudo que os olhos queriam. Mas ele chega em Eclesiastes e diz o seguinte: eu comecei a pesquisar, comecei a examinar, comecei a olhar para o meu semelhante, comecei a ver como cada um vivia, e eu cheguei a simples conclusão. E ele fala a frase que é bastante conhecida de todos nós. Ele vai dizer o quê? Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Quando ele diz que tudo é vaidade, a palavra vaidade nesse sentido não significa vaidade como muita gente hoje entende. Vaidade significa coisa vã, coisa passageira. O que Salomão está dizendo é: eu vivi a vida correndo atrás de todas essas coisas, mas no final o resumo é: eu deveria ter buscado mais a Deus do que as coisas. Eu deveria ter buscado ser mais de Deus do que ter as coisas, porque o ter muitas vezes nos rouba o ser em Deus. Porque quanto mais eu busco tempo para ter, logicamente que quanto mais eu dedico tempo para ter, o que é que vai acontecer? Eu vou dedicar menos tempo para ser. E isso que Salomão fala no seu livro de Eclesiastes, é isso que Jesus está dizendo aqui. O problema não é ter. O problema não é ter. Eu conheci muita gente que tinha. Eu trabalhei como co-pastor lá em Santa Cruz de Capibaribe, e lá eu conheci empresários que tinha, e não era pouco não. Eu conheci empresários lá que o dízimo dele era maior do que as entradas aqui da igreja do mês. Mas eram pessoas simples, eram pessoas de Deus, eram pessoas que abriam mão para abençoar, porque ele entendia uma coisa: eu fui muito abençoado por Deus, então agora chegou a hora de eu abençoar também. Muitas vezes, eu ainda me lembro disso, quando eu cheguei em Santa Cruz, não tinha nem dinheiro para comprar meus óculos, e eu pregando lá, eu pregando e piscava mais do que mais do que o farol assim, ó. Me lembro disso, faz uns 15 anos isso. Piscava assim, agoniado, sem dinheiro para comprar uns óculos. E ele olhando, esse empresário olhou eu pregando. A mulher dele veio falar comigo depois do culto e disse: pastor,
o senhor tem problema de visão? Porque o meu óculos quebrou, está vencido, não consigo mais enxergar. Eu não conhecia. Aí ele disse, pastor, essa semana vá no oculista, eu pago os óculos. Não tem problema não. Aí eu fiquei, tem certeza? Eu não conhecia, o capa podre de rico, né? Eu olhei assim, rapaz, vá. Aí eu, coitado, não conhecia, fui, peguei 2 orçamentos, tipo assim, um óculos melhor, né, com tudo que, né, que Júnior sabe disso, né, que tem que ter todo, né, a direção hidráulica, tudo, dava ré. Um óculos fantástico, né? Tal, eu olhei assim, rapaz, quanto é? Lente transiste, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é? Negócio de foco, sei lá como é. Reflexo, anti-reflexo, essas besteiras todas que tem. Aí eu disse, rapaz, o cara me deu, tipo assim, na época eram uns R$1.300. Disse, misericórdia, o irmão não vai me dar um óculos desse. Não vai me dar um óculos desse, não. Não, me deu outro orçamento aqui do óculos mais fraquinho. Aí ele me deu assim, tem isso aqui de 300. Aí eu fui, para quem não está sem óculos, que beleza. Vou levar para o irmãozinho lá. Cheguei lá, irmãozinho, olha, é o seguinte, tem isso aqui, né, que é 300, mas não está, não escurece, não sei o que é aquele negócio todo. Aí disse, mas pastor, você não procurou outro mais caro, não? Aí eu morrendo de vergonha, irmão. Não, tem esse outro aqui, mas é muito caro e tal. Disse, homem, eu vou dar esse outro, que é melhor, que é melhor para o senhor. Disse, meu Jesus, que homem bonzinho, rapaz. Né? Me deu um óculos desse, eu tenho que vender o carro para comprar um óculos desse. Nem carro tinha na época. Que coisa bacana, pai. Eu não sabia. Aí depois, né, conversando com os irmãos, mas pai, fulano de tal, me deu esse óculos aqui, olha que coisa linda. Ele faz o quê? Esse homem é empresário, não sei o quê. A empresa dele tem mais de 80 funcionários, importa não sei para onde, não sei para onde. Esther ainda trabalhou lá como secretária lá na empresa dele. É verdade. Enfim, o que é que eu estou dizendo aí com isso? Não é o ter. Porque tem gente que tem, mas o ter não influencia no ser. Mas tem gente que não tem e às vezes é mais metido que aquele que tem. Não é verdade ou não é? O que é que Jesus está condenando aqui, irmãos? Não é o ter. Tem um humorista que já faleceu, que o nome dele era Milô Fernandes. Ele dizia o seguinte: o problema não é ter, o grande problema é quando o ter te tem. Percebe a diferença? O problema não é ter, o problema é quando o ter te tem. Ou seja, você fica escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo do ter e do ter. E isso vai corroendo a sua alma. Isso vai minando a sua alma. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, tenham cuidado, porque isso é avareza e isso vai prejudicar a sua alma. Diga amém, você está entendendo? Deixa eu adiantar. Segundo versículo 18, preste bem atenção, diz assim, versículo 18. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Preste bem atenção, irmãos. Qual era o problema desse camarada aqui? Nota o texto. Tudo ele vai dizer o quê? No verso 18. Meu celeiro, meu produto, meus bens. Quer que foca aqui, irmãos, para o nosso aprendizado? O problema é que essa pessoa era uma pessoa que era possessivo, tudo era dele, tudo é meu. O que é isso aqui? Era uma pessoa altamente egoísta. Tudo é meu. Não foi Deus que me deu, sou eu que consigo. Não foi Deus que me deu, é minha inteligência. Não é Deus que me abençoou, sou eu que sou bacana, sou eu que sou tal, eu consegui, é tudo meu. Aí Jesus disse, você está enganado, você é maluco. Tudo que você tem vem das mãos do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo que você tem não é seu não. Tudo que você tem vem de Deus. Verso 19 vai falar da ilusão dessa segurança. Porque diz assim o verso 19. Leia comigo. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O que quer dizer isso, irmãos? Direi à minha alma. Em outras palavras, eu vou falar para dentro de mim mesmo.
Eu sou tão egoísta que a minha vontade tem que estar acima de tudo. Direi à minha alma, tem tudo aí, muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. O homem trata a sua alma como se pudesse se satisfazer com coisas materiais, ignorando a sua vida espiritual. O que quer dizer isso, irmãos? Pense comigo. Por mais que você desfrute das coisas dessa terra, comer, beber, se regalar, se divertir, farrear, viajar, por mais que você beba e coma das coisas dessa terra, saiba de uma coisa: só Deus é que preenche o vazio da nossa alma. Diga amém? Só Deus, irmãos. Porque se não fosse assim, não existiria milionário que tira a sua própria vida. Não existiria gente que tem casas enormes, que vive vidas miseráveis. Pessoas dentro de mansões, talvez aqui em Guarabira, que muitas vezes é tão egoísta, tão egocêntrico, como esse camarada aqui. Se você perceber bem, o que Jesus está condenando aqui também é esse egocentrismo desse camarada que chegou para dividir os bens. Porque o que é que ele está dizendo aqui? Ao invés de você viver uma vida de relacionamento com seu irmão, você está colocando os bens acima da família. Olha que coisa interessante. Você está colocando os bens acima da família. Quer ver uma coisa triste, irmão? Uma coisa triste é quando um pai e uma mãe morrem e os filhos ficam brigando por herança. É triste ou não é? É ou não é, irmãos? Brigando por herança, brigando por osso velho, brigando por casa velha, brigando por essas coisas. Era esse camarada aqui. Jesus está dizendo: relacionamento é mais importante do que dinheiro. Família é mais importante do que bens. Seu irmão é mais importante do que a casa que você tem. Diga glória a Deus por isso. Mas tem gente que é tão egoísta, que muitas vezes ele briga com a família por causa de dinheiro. Pense numa maldição. Brigar com a família por causa de dinheiro. É o que Jesus está dizendo aqui. Ao invés de você abraçar seu irmão, você está querendo tomar aquilo que pertence a ele também. Nunca coloque bens acima de pessoas. Jesus, Deus, nunca se agrada dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Terceiro, direi à minha alma: alma, tu tens em depósito muitos bens. Amados, muitas vezes, se não tivermos cuidado, nós somos iguais a essa pessoa aqui. A gente consegue algumas coisinhas, algumas besteirinhas, e muitas vezes, se não tivermos cuidado, o nosso coração fica orgulhoso. Nosso coração fica soberbo. E quando isso acontece, todo relacionamento próximo se dissolve, como a areia por entre os dedos. Verso 20. Qual é o juízo de Deus com relação a isso? Mas Deus lhe diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado. O que é que diz, irmãos? Preste bem atenção aqui. Essa palavra louco não significa alguém que perdeu, o juízo, alguém que perdeu o senso da realidade. Não é isso. A palavra louco aqui, irmãos, em grego é afron, que significa aquele que tem uma falha espiritual, porque não reconhece que Deus é que é a fonte da vida e a fonte de todo o propósito. Vou repetir. O louco aqui que Jesus diz é o seguinte: louco, você sabe discernir as necessidades diárias de dinheiro, de bens, de trabalho, ok. Mas você não consegue discernir que existe um Deus que você um dia vai ter que prestar contas com Ele. Você vive de segunda a segunda para trabalhar, você vive a vida normal, você é egoísta, tudo é para si, tudo é você é o centro. Mas não esqueça de uma coisa: Deus está olhando para você e um dia você vai prestar conta de tudo diante dele. Por isso, irmãos, que essa advertência é muito séria. Olha o que diz:
essa noite, o que acontece? Te pedirão a tua alma. E eu fico pensando, irmãos, se Deus dissesse isso comigo hoje, se Deus dissesse isso com você hoje, hoje eu vou pedir a sua alma, hoje você vai prestar conta diante de mim. E todos os teus sonhos, teus projetos, teu dinheiro no banco, entendeu? Todos os teus terrenos, tudo que você tem, e agora? Que você se apegou tanto, que você colocava sempre em primeiro lugar, que você muitas vezes trocava as coisas de Deus por essas coisas que você é agarrado. Isso é se agarrar, irmão, com o vento, porque a Bíblia diz que tudo isso aqui passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Pergunta é: você é louco também como esse homem? Você está discernindo que você tem a sua vida terrena, amém, louvado seja Deus, mas você também tem que cuidar da sua vida espiritual? Quantos loucos, irmãos, têm nessa cidade que são bem de vida? Quantos loucos que tem nessa cidade, que tem dinheiro, que se passar o resto da vida, ele não consegue gastar? Tem pessoas assim ou não? Eu vi entrevistas, agora recentemente, já faz, não faz esse tempo, mas faz um tempinho, do grande Elon Musk. Não sei se fala assim, mas eu vou, né, dar uma dica, que eu sei falar inglês. Elon Musk, o cara mais rico, tem bilhões, já vai chegar a 1 trilhão. Dono de foguete, o cara é rico que, né, se ele gastar, né, 100 milhões por dia, não acaba a riqueza dele até ele morrer. E ele dando entrevista, não sei se você sabe, mas ele teve um filho que se matou, suicidou-se. Teve um filho que se matou. E ele disse: essa cultura woke que tem por aí, matou meu filho. Por isso que hoje ele está combatendo muito essa questão de ideologias. Mas teve um camarada que entrevistou ele, disse: você tem paz? Ele disse: eu trocaria todo o meu dinheiro, por uma noite de paz. Meu irmão fica olhando assim. O que é que a gente queria? A gente queria, né, ser rico como ele. O ser humano queria ser rico como ele. Mas só você deitar sua cabeça no travesseiro, só você passar e dizer: meu Jesus, muito obrigado, porque hoje eu comi meu feijãozinho com arroz. Muito obrigado que eu não estou passando fome. Muito obrigado que eu estou com saúde. Às vezes meio gripado, mas eu estou com saúde. Senhor, muito obrigado. E você descansa a sua cabeça e dorme em paz. Tem um empresário em Campina Grande, eu me lembro disso. Se não me falha a memória, o nome era Ronaldo Correia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ronaldo Correia, um grande empresário em Campina Grande. Riquíssimo. Se não me engano, era da Atacadão do Peixe, que ele era dono, se não me falha a memória, posso estar enganado. Mas ele se converteu ao Evangelho, e toda segunda-feira na casa dele, lá em Campina Grande, tinha um culto. E um dia eu fui lá, que foi até Mato Nascimento, que foi lá. Eu via muito Campina por causa do seminário. Um dia a gente foi lá com um seminarista, participar de um culto, e eu ouvi ele dizendo isso, irmãos. Ele disse: quando eu não conhecia Jesus, as minhas empresas não me deixavam dormir. Naquela época não tinha esse negócio de câmera, né, de vigilância, que eu acabo de casa, não. Ele dizia que estava à noite, olha mesmo como é a questão. Estava à noite em casa, e de repente ele se acordava, com a ideia na cabeça de que alguém estava roubando o armazém dele. E ele saía de madrugada, irmãos, olha a loucura. De madrugada, pegava o carro e ia rodear os armazéns dele lá em Campina Grande, para ver se alguém estava roubando. Não tinha esse negócio de câmera, hoje é mais fácil. Não tinha, ele só sossegava quando ele percebia que as empresas dele estavam bem, ele voltava para tentar dormir. Irmãos, isso é vida? Isso é vida, irmãos? Até que um dia eles têm um encontro com Jesus, e ele testemunhou dizendo: agora eu sei o que é ter paz. Eu sei o que é ter paz. Porque mesmo que minha empresa seja roubada, eu tenho o tesouro mais precioso dessa terra, que é Jesus de Nazaré. Não sei se ele está vivo hoje, se ele, né,
Enfim, mas eu escutei isso no culto que eu tive lá, ainda com o Mato Nascimento, nunca esqueço disso. Eu era seminarista ainda. E é o que a gente percebe, irmãos, é que nesse momento, quando ele entrega a vida a Jesus, ele percebeu que ele tinha, mas não era de Deus. Então ele percebeu o quê? Que o ser é mais importante do que o ter. Não quer dizer que o ser está divorciado do ter, que eu posso ter e posso ser. Diga amém? O grande problema é que muitas vezes, na busca do ter, eu perco a minha alma. E é nesse sentido que eu posso ser louco. E por fim, diga amém. A riqueza que vale a pena é a riqueza que tem a bênção de Deus. Olha que coisa bacana. Verso 21 diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo. Ele vive para entesourar para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que Jesus quer dizer aqui com isso? Preste bem atenção. Jesus condena o egoísmo, a obsessão por bens materiais, que não traz segurança nenhuma. E a gente aprendeu isso aonde, irmãos? Agora, recentemente, quando teve a pandemia. Muitas empresas, bacanas, a gente não vai falir nunca. Tem uma pandemia, vem um prejuízo. Pessoas que confiavam no dinheiro que tinha no banco, acabou-se. E muitas vezes o homem confia nessas coisas que são passageiras, transitórias, mas a Bíblia diz que o melhor tesouro que a gente pode ter é Deus em nossa vida, é Jesus como nosso Salvador, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A minha pergunta, irmãos, para mim e para você nessa noite é simples. Jesus é o teu tesouro maior? Jesus é o teu tesouro maior? Diga amém. Eu quero terminar com 5 lições bem rápidas. Primeira lição que a gente aprende desse texto: tudo pertence a Deus. Diga comigo: tudo pertence a Deus. Portanto, não se orgulhe de nada. Tudo pertence a Deus. Você tem saúde para trabalhar? Agradeça a Deus por isso. Você tem comida na sua mesa? Agradeça a Deus por isso. Segunda lição: a vida é breve. Diga comigo, irmãos: a vida é breve, a vida é incerta, e confiar em riqueza, confiar em coisas materiais é loucura. Preste bem atenção, aquele homem tinha tudo, mas só uma palavra acabou com todo o sonho dele. Hoje te pedirás a tua alma. A grande questão é, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, se Deus te perguntasse, ou se Deus dissesse a você: hoje eu vou pedir a tua alma, você estaria pronto para partir? Você estaria pronto para morrer? Você estaria pronto para se encontrar com Deus? Pastor, não sei. Então a Bíblia diz que enquanto há vida, você tem a chance de abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa transformar a sua existência, para que um dia, quando Ele te chamar, porque a Bíblia diz que vai nos chamar, nós só não sabemos o dia nem a hora. Não é verdade ou não é? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas um dia Ele vai nos chamar. Se Ele não voltar, um dia você vai estar com Ele. A vida é breve, a vida é incerta. Quem aqui pode garantir que vai estar vivo amanhã? Eu falando disso, eu inventei de assistir um vídeo hoje à tarde, pesquisando, e remeditando no que já tinha estudado. Aí eu vi um vídeo de um pastor que estava pregando, falando sobre o céu, falando sobre a eternidade. De repente o pastor cai. Jesus chamou na hora da pregação. Digo: misericórdia, será que vai ser comigo hoje de noite também? Estou preocupado não, entendeu? Eu fiquei pensando: meu Jesus, pode acontecer a qualquer momento. Eu vi outro vídeo, hoje em dia na internet o povo grava tudo, né? Vi outro vídeo, tinha um oficial assim sentado na cadeira, falei de mim, vou falar de vocês agora. É sério, vou mandar no grupo para vocês verem. Tinha um oficialzinho tal, aí tinha um oficial, terminou de pregar,
acho que era presbítero, sentou, e os outros fiaram de lado, os fiaram dando glória, sei o quê, sentou, foi assim. Sentado. Aí um oficial olhou assim, aí deitou ele no banco, aí disse, fulano, agora, né, Deus chamou fulano para a eternidade. Aí a igreja se alegrou, louvado seja Deus. Amém? Se eu morrer aqui, se alegre em nome de Jesus, viu? O problema vai ser você para arrumar outro pastor, mas eu vou estar no Senhor. Entendeu? Não sei, né, você, mas eu vou estar muito alegre no Senhor. Amém? Não, brincadeira. A vida é breve, irmãos. A gente não sabe quando vai partir. A vida é assim. O importante é o quê? É eu ter a garantia. Se ele me chamar hoje, eu vou estar com Jesus para sempre. Você tem essa certeza também ou não? Amém ou não? Aí, em vez de participar da cantata agora de dezembro, eu vou participar da cantata lá do céu com os anjos de verdade. Olha, que maravilha, que glória. A vida é breve, irmãos, e a vida é incerta. Tem tanta gente confiando em certas coisas, a vida é tão breve, a vida é tão incerta. Passa rapidamente. Terceira lição: cuidado com a idolatria da riqueza. Cuidado com a idolatria do dinheiro. O rico colocou sua confiança nos bens e ele tornou o bem o seu Deus. Não tem gente que diz assim: meu Deus é o dinheiro. Já viram isso ou não? Meu Deus é o dinheiro. Ah, tristeza. Tristeza. Por isso que a Bíblia chama, irmãos, de dinheiro de mamon, de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Quarta lição: há uma riqueza espiritual que é muito maior do que as riquezas da terra. Aleluia! Ser rico para com Deus significa viver de forma generosa, piedosa e em submissão à vontade dEle. Há uma riqueza maior. Há uma riqueza melhor. Há uma riqueza melhor para a nossa vida. Há rios de água viva para nós, louvado seja o nome do Senhor. Há uma cidade santa, louvado seja Deus esperando por nós. Se você não tem sua casinha aqui na terra, não fique triste. Nós já temos uma mansão no céu, reservada para nós por toda a eternidade. Aleluia. Amém? Quinta lição: saiba do propósito de Deus. Deus nos abençoa para que sejamos também uma bênção para os outros, para não acumular de forma egoísta. Ah, irmãos, eu conversando uma vez eu estava conversando com minha mãe há muito tempo atrás, e ela dizia que eu era muito besta. Tu é muito besta. Se chegar alguém assim, negócio, pedindo dinheiro, tu dá. Tu sabe se a pessoa está precisando? Mas mãe, eu fico com pena. Eu penso, aí ela dizia: se tu fosse rico, ou tu chegasse a ficar rico, num mês tu volta a ser pobre. Porque tu não pode ver alguém precisando, tu vai, ajuda, tua mão muito aberta, tem que, né, ser mais econômico. Mas maninha, né, se eu puder ajudar, eu ajudo. Isso alegra o meu coração, porque eu sei, irmãos, que as coisas dessa terra são passageiras. Mas quando alguém abençoa alguém, como eu já fui abençoado, né, por pessoas que tinham posses, e quando eu posso eu ajudo também, isso alegra a nossa alma e nos desprende das coisas materiais. É ou não é? Desprende das coisas materiais. Tem crente que é tão agarrado com as coisas materiais, que ele acha que quando morrer vai levar tudo dentro do caixão. Eu já disse eu disse a Raquel: se eu morrer, coitado de tua mãe, coitado, né, coitado de tu, que a única coisa que vão herdar, né, são meus livros e boleto para pagar. Coitado de vocês, né? Nem aposentadoria eu tenho. Coitado de vocês. Se eu morrer, vocês só têm meus livros. E quem é que vai comprar livro, irmão, pelo amor de Deus? Vocês vão passar um aperto grande. Os meus boletos, o meu carro velho para vender não vai dar nem para pagar os boletos. Mas nós temos uma coisa maior, que é Jesus de nossa vida. Por fim, examine as suas prioridades. O que é que significa isso? Você está vivendo para acumular bem, ou você vive para investir no reino de Deus? Examine as suas prioridades. Segundo lugar, compartilhe suas bênçãos.
Use os seus recursos para ajudar os necessitados e promover o bem aos outros quando você puder. Cuidar para não se agarrar com as coisas dessa terra. E em terceiro e último lugar, prepare-se para o céu. Diga comigo, prepare-se para o céu. Que no final das contas, é só isso que vale. No final das contas, a gente parte e vamos partir. Tudo que a gente lutou, se agarrou, brigou, muitas vezes, né? Se intrigou com a família por causa de bobagem. Tudo isso vai ficar. Tudo vai passar. Quando eu estou no velório, eu costumo dizer o seguinte: só não esqueça de uma coisa. Eu já passei tanto velório nessa vida, mas só não esqueça de uma coisa: ame enquanto você pode amar. Perdoe enquanto você pode perdoar. Abrace enquanto você pode abraçar. Porque pode chegar um dia que você não vai poder fazer nenhuma dessas coisas. E você vai ser impedido de fazer aquilo que você deveria ter feito enquanto alguém estava vivo e você não fez. Reflita nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Eu louvo a Deus. Hoje, essa semana, estava lembrando muito da minha mãe. Mas louvo a Deus, quando ela faleceu, eu dei um cheiro na cabeça dela. E eu sempre tive a consciência tranquila, a consciência em paz. Porque o que eu podia fazer enquanto ela estava viva, eu fiz. O amor que eu podia dar enquanto ela estava viva, eu dei. Quando ela partiu, eu tinha plena certeza: Deus, muito obrigado, porque tu me deste a oportunidade de mostrar um pouquinho do amor de Cristo na vida dela. E quando ela partiu, né, ela me disse, né, eu estou muito alegre pelos filhos que eu tenho. Nunca me deu trabalho, né? Nunca me deu trabalho. Irmãos, isso é a verdadeira riqueza. Minha mãe não deixou dinheiro nenhum, mas deixou o amor que ela me deu desde pequeno. E é isso que a gente guarda pelo resto da vida. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude. Perdoe se eu falei sobre isso, mas que a gente possa pensar nessas coisas. Que o verdadeiro tesouro para Deus não é dinheiro, é o ser, enquanto a gente pode ser. Curva a sua cabeça e vamos orar. Já convidando o Mimuque. Pai, muito obrigado, Deus, nessa noite. Damos-te graça por tudo quanto ouvimos, Pai. Como diz a tua palavra, Deus, que tenhamos cuidado com essas coisas que invadem o nosso coração, com esse tipo de avareza besta, boba, passageira, que muitas vezes deixamos penetrar em nossa alma e nos faz, ó Deus, esquecer da verdadeira riqueza, que é o amor, que é a graça, que é o abraço, que é a família, são os pais, que é o marido, que é a esposa, que são os filhos, que muitas vezes, por tanta bobagem, deixamos de amar, abraçar, beijar. Essa é a riqueza que vale a pena viver, porque está envolvida no amor de Jesus, aquele que morreu por nós para nos salvar da condenação eterna. O nosso maior bem não está no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica. O nosso maior bem está no céu, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Damos-te graça por tudo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.